Minha majestosa mãe, saibas que eu obtenho o mesmo conceito vosso, mas por gentileza, permite conduzi-la em retorno ao seu habitar, pois eu jurei à serva de senhorita Yara que iria acompanhá-la e a encontraria em meio ao caminho. Alteza Lina, saibas que isto é um grave insulto a toda a corte real, afinal, como o majestoso rei Aguinaldo, podes permitir que esta nobre senhorita, estando sobre o seu seio familiar, embriagasses dessa maneira tão absurda, pois eu mesma testemunhei essa alteza gargalhando intensamente, além de repentinamente desatar a chorar. Essa atitude é incabível para uma dama nobre, portanto eu mesma conduzirei esta infeliz dama até a presença dos seus majestosos pais, e lá relatarei todo este desagradável ocorrido. Por gentileza, majestosa mãe, ouça-me, afinal, não poderás fazer isso. Ora, por que não, senhorita Lina? Queiras dizer-me que irá impedir-me de conduzir esta embriagada senhorita em regresso ao seu habitar ainda esta noite? Amiga princesa Lina segura levemente ao braço de sua majestosa mãe e diz, com suavidade, por Deus do céu, majestosa mãe, peço gentilmente a vós que ouça o meu apelo. Saibas que os majestosos pais dessa nobre senhorita nem sabem que ela se encontra nessa triste situação. Afinal, eles nem podem imaginar que uma barbaridade dessas aconteceu com sua preciosa filha. Portanto, permite conduzi-la em regresso ao seu habitar. Será mais prudente. Ora, Alteza Lina, o majestoso rei Irã saberás tudo o que aconteceu nesta noite. Eu mesma irei relatar este fato pessoalmente, me compreendes? Majestosa mãe, por favor, veja, a senhorita Yara aparenta estar em melhores condições. Estás mais calma, por gentileza, queira observá-la. Ela já não está sorrindo demasiadamente ou chorando em desespero. Por gentileza, minha nobre mãe, queiras aguardar até que a senhorita Yara possa melhorar e desta maneira, estando totalmente recuperada, possa nos explicar o porquê deste grave ocorrido. Está certo, minha Alteza, mas mandarei um mensageiro até o habitar do majestoso rei Aguinaldo nesse exato instante, pois ele é o maior responsável pelas atrocidades do vosso nobre filho, o Sr. Richard. A bela princesa utiliza de todos os argumentos para conter a fúria de Leoponda, dizendo, por gentileza, majestosa mãe, queiras relevar todo esse grave ocorrido, afinal, nós nem ao menos somos sabedora do que realmente ocorreu nesta recepção. Tens toda a razão. Tentarei manter-se calma diante desse grave ocorrido, minha Alteza. Majestosa mãe, saibas que lhe ficarei muito agradecida se puder realmente relevar esse ocorrido. Afinal, o majestoso rei Aguinaldo até poderia sentir-se ofendido com o nosso reino. Afinal, ele sempre foste muito amigo do papai, recorda-se. Leoponda suspira profundo e diz, minha Alteza, saibas que esta noite estou pressentindo que algo de ruim irá acontecer sobre o nosso reino. Somente espero que vós não sejais o alvo desses maus pressentimentos. Me compreendes? Majestosa mãe, saibas que jamais faltei com minha desobediência a vós. Sempre a respeitei em vossas ordens. Portanto, não seria nessa noite que eu iria desobedecê-la. Me compreendes? Vossa Alteza, senhorita Lina, em seu nome irei relevar este vergonhoso fato. Porém, exijo que em outro dia traga sua embriagada amiga até minha presença, quando ela encontrares em melhores condições. Afinal, esta noite estou sentindo-me muito exaustada. Irei recolher-me para descanso e meditação. Muito agradecida, minha majestosa mãe. Prometo que não irei mais importuná-la nessa noite. Nobre senhorita, desejo que acompanhe esta senhorita embriagada até seu habitar. Lá estando, queiras explicar este ocorrido com clareza dos detalhes aos majestosos pais dela, e envie saudações de nosso reino. Esteja tranquilizada, minha majestosa mãe. Saberei me portar adequadamente perante os majestosos pais de senhorita Yara. Alteza Lina, a propósito, não seria para esta recepção pervertida que vós estaria seguindo esta noite? Sim, majestosa mãe.
Felizmente, Vossa Alteza, senhorita Yara, veio clarear-me minhas vistas. Imagine que este ocorrido poderia até mesmo ter sido com minha pessoa. Ora, Alteza Lina, sabes que se porventura fosse contigo que essa estupidez acontecesse, amanheceríamos em pé de guerra contra o reino dos Talveres. Agora queiras me conceder sua licença, filha adorada. Lina sorri aliviada, enquanto diz com voz meiga: saibas que tem toda a razão, mamãe. Esteja à vontade para retirar-se para o vosso descanso. Alguns instantes depois, Leoponda já havia se afastado. Lina se aproxima da serviçal Yara e diz: como está sentindo-se, senhorita Yara? A serviçal Yara permanece estarrecida e pálida. E neste breve instante ela olha fixa para a amiga princesa Lina e diz, tomada de desespero: Vossa Alteza, queira perdoar-me, saiba que estou sentindo-me enfraquecida e sem forças, e molhei minhas vestes íntimas, pois tamanha foste o meu pavor. Lina sorri levemente diante do desespero da serviçal e diz: amada Elsa, por gentileza, ajude-me a apoiá-la, pois necessito conduzi-la a uma sala que esteja totalmente vazia. Porventura tu obtens conhecimento de alguma? Sim, Vossa Alteza, saibas que obtenho, graças aos céus. Então vamos, necessitamos de rapidez, pois o nosso tempo é muitíssimo precioso nessa noite, Elsa. Instantes depois, Elsa, juntamente com a Vossa Alteza Lina, conduz a serviçal Yara à sala vazia e isolada, e lá estando, Lina diz: puxa, senhorita Yara, saibas que foste genial, conseguiste se portar adequadamente diante de Vossa Majestade. Vossa Alteza, realmente achas que me portei adequadamente diante de Vossa Majestade? Sim, senhorita Yara, sabes que conseguiste fazer o mais difícil, que fora passar por Vossa Majestade. O resto será mais fácil. Procure receber um pouco de ar, para que possas recompor-se novamente. Elsa, por gentileza, apanhe água e vestes íntima para essa estarrecida dama, como queiras, minha doce Alteza. Elsa, saibas que necessitarei de 2 máscaras de bailes para adentrarmos naquele calabouço horrendo. Sim, minha doce menina travessa. Lina logo após retira-se da sala reservada e ligeiramente encontra-se com o guardião que a aguardava no corredor para conduzi-la ao calabouço. O guardião, ao vê-la, diz com voz suave: queiras conceder-me vossa licença, Vossa Alteza? Saibas que sou o chefe da guarda real. Meu nome é Hugo. Estou sempre pronto para servi-la. Lina o olha com certo desprezo e diz: servo, por gentileza, queiras relatar-me novamente o seu nome? Como queiras, Vossa Alteza. Chamo-se Hugo. Saibas que estarei sempre pronto para servi-la. Senhor Hugo, saibas que eu, juntamente com minha amiga, iremos utilizar estas máscaras quando adentrarmos ao calabouço, pois não desejamos que aqueles horrendos prisioneiros ponham seus olhos imundos sobre nós. Sim, Vossa Alteza, como queiras. Senhor Hugo, queiras notificar-me quando nos aproximarmos desse calabouço, pois necessitaremos cobrir o nosso rosto, como queiras. Lina estava ansiosa e muito próxima de libertar-se do vosso real cativeiro, pois ela sempre sonhara conhecer a vida longe daquele enorme castelo. A bela princesa desejava conhecer o amor, a liberdade. Ela gostaria de aventurar-se como as damas plebeias se aventuravam em sua imaginação. Lina realmente era uma jovem inocente, à procura de aventuras. Alguns instantes depois, o guardião Hugo faz uma ligeira parada e diz: Vossa Alteza, saibas que já estamos bem próximo de adentrarmos aos porões do castelo. Portanto, poderá utilizar a máscara. Muito grata, servo. O coração da bela princesa aparentava querer saltar do seu peito. Tamanha era a emoção. E nesse instante ela pensa em seu íntimo. Salteador, meu príncipe belo, saibas que estou chegando bem próximo de ti novamente. Gostaria muito de dizer-lhe que és forte, és belo, realmente é um cavaleiro formoso. Estou muito enamorada de ti. Lina, acompanhada da serviçal Yara, após haver colocado a máscara sobre o rosto, descem as escadarias que dão acesso aos porões do castelo. Nesse exato instante, a bela princesa olha com seriedade para o guardião e diz: Senhor Hugo, gostaria que conduziste-me até a cela onde encontra-se o jovem salteador, que no amanhecer terá sua derradeira hora. Vossa Alteza, queiras me perdoar, mas isto é muito perigoso.
A bela princesa sente-se estarrecida e dizem com um forte tom: Senhor Hugo, saibas que minha majestosa mãe me consentiu vê-lo nesta noite, portanto exijo que me conduzas até a presença deste salteador. Ou porventura tu preferes ser condenado com este cavaleiro errôneo? Por desobediência ao trono. Não, Vossa Alteza, por gentileza, queiras perdoar-me. Irei conduzi-la agora mesmo à cela onde esse sujeito asqueroso encontra-se. O guardião nem ao menos pensa em desacatar as ordens de sua soberana e diz: Vossa Alteza, por gentileza, queiras aguardar-me somente alguns instantes, pois temos que verificar como encontra-se este indivíduo para que ele possa recebê-la com as devidas honras que vós sois merecedora. Está certo, senhor Hugo. Mas seja breve em seu retorno. Como queiras, Vossa Alteza, serei o mais breve possível. O guardião afasta-se. A serviçal Yara imediato olha para a princesa Alina e diz estarrecida: Nossa, eu jamais imaginei adentrar-me em um calabouço. Puxa, que lugar horrendo! Instantes depois, o guardião Hugo retorna para conduzir Vossa Alteza à presença do prisioneiro. E diz: Pronto, Vossa Alteza, já vistoriamos a cela do sujeito. Por gentileza, queiras acompanhar-me. O guardião as conduz até a cela onde encontra-se o jovem salteador, e lá estando diz: Nobre senhorita, eis aqui a cela do imundo salteador. Lina imediato percorre com seus olhos afoitos e brilhantes toda aquela cela à procura do seu belo ser errante. E diz: Senhor Hugo, queiras abrir a cela. O guardião faz uma expressão facial de desespero e diz: Queiras perdoar-me novamente, Vossa Alteza, mas não poderei abrir essa cela. Afinal, seria muito arriscado. Elina sente-se estarrecida e diz: Senhor Hugo, saibas que fui notificado que és o melhor guardião que temos neste castelo. Porventura esta informação confere? Vossa Alteza, saibas que sinto muito lisonjeado por obter este conceito a meu respeito. Lina, com semblante sério, diz: Então, é desta maneira que o nosso melhor guardião reage diante de Vossa Alteza? O chefe da guarda, senhor Hugo, se desespera, pois não sabe o que fazer diante das ordens da Alteza. E diz: Vossa Alteza, por gentileza, queiras dizer-me de que maneira eu devo portar-me diante de ti. Ora, senhor Hugo, tu estás se acovardando perante um simples salteador, e se porventura nosso castelo iniciasse uma batalha contra outros reinos, certamente estaríamos arruinados, pois o nosso melhor guardião iguala-se a um burra-botas. O chefe da guarda, nesse instante, sente-se indignado com aquelas palavras proferidas por Vossa Alteza e diz com a voz embargada: Vossa Alteza, queiras perdoar-me, mas não sou burra-botas, apenas estou cumprindo ordens de Vossa Majestade, a Rainha Leoponda, que jamais permitiria que vós adentrasse a essa cela imunda. Servo Hugo, saibas que estou dando as ordens aqui esta noite, e, portanto, queiras acatar minhas ordens e abra esta cela imediatamente. Lina grama em alto tom para o guardião que, tomado de desespero, diz: Queiras perdoar-me? Novamente, Vossa Alteza, mas infelizmente não poderei permitir que adentre esta cela. Poderás até punir-me com um castigo severo, mas saibas que jamais poderei deixá-la adentrar uma cela junto a um criminoso. Senhor Hugo, porventuras estáis desafiando-me? De maneira alguma, Vossa Alteza, somente estou cumprindo as ordens de Vossa Majestade, a Rainha Leoponda. Senhor Hugo, diga-me, definitivamente, irás abrir esta cela ou não? O jovem salteador, estando do lado de dentro da cela, somente ouvia em silêncio aquela horrenda conversação do outro lado e finge não estar ouvindo coisa alguma. O guardião Hugo, tomado de desespero, decide não desafiar sua soberana e diz com voz ponderada: Vossa Alteza, saibas que abrirei a cela para que vós possa adentrar-se, mas jamais a deixarei sozinha com este sujeito. Lina sente-se aliviada e diz com firmeza: Senhor Hugo, o que está esperando? Queiras abrir essa cela imediatamente para que eu possa adentrar-se e vire-se de costas junto aos demais guardiões, pois não suporto sentir-me vigiada por ninguém. Como queiras, Vossa Alteza. O guardião Hugo ordena aos seus companheiros que virem-se de costas juntamente com ele, atendendo assim as ordens de Vossa Alteza. Lina olha para a serviçal Yara e diz: Senhorita Yara,
queiras adentrar-se comigo. A serva olha fixa para Lina e diz com voz firme: Nobre senhorita Lina, realmente, eu acho que não devemos adentrarmos nessa cela imunda junto deste ser errante. Henry o salteador, ouvindo estas palavras expressas por Yara, em imediato a olha com repugno e mantém-se em silêncio. Lina olha rústico para sua amiga e diz com voz firme: Como queiras, nobre senhorita Yara, pois então queiras aguardar-me aqui, do lado de fora. Pois sois uma medrosa e jamais conseguirá tornar-se uma verdadeira rainha, me compreendes? A serviçal Yara, ao observar o semblante fechado de Vossa Alteza, diz com suavidade: Está certo, Vossa Alteza, senhorita Lina. Saibas que irei mostrar-lhe que não sou medrosa, pois adentrarei contigo nesta cela imunda e horrenda. Então vamos, amiga. Neste breve instante, as duas senhoritas adentram a cela onde Henry encontrava-se, utilizando máscara sobre o rosto. Lina permanece modificando o seu timbre de voz, impossibilitando assim ser reconhecida por parte do jovem salteador, que a observava atentamente. Lina realmente estava encantada por aquele jovem ser errante. Ela olha com carinho e diz, com voz suave: Acaso poderei saber seu nome, ser errante? O jovem Henry faz uma expressão de gozo e diz: Vossa Alteza, saibas que meu nome é Henry Lu Pessoa. Lina aproveita-se que os guardiões estão virados de costas para ela e faz gestos para que o jovem salteador troque suas vestes com as vestes da serviçal Yara. Porém, o jovem Henry infelizmente não consegue compreender aquele gesto de Vossa Alteza. Os guardiões haviam proibido o jovem Henry de conversar com as nobres senhoritas. Lina, nesse instante, observa o rosto do jovem salteador, que portava uma chaga horrenda, devido à estupidez no ato daquele guardião quando ela estiver ali conduzindo refeição como uma serva do castelo. Lina sabia que Henry era um ser errante, mas a amiga princesa observa dentro do olhar desse humilde cavalheiro e percebe o quanto ele é nobre. Enquanto isso, Lina havia deixado Elsa, sua mucama, encarregada de cuidar da carruagem juntamente com as coisas que ela levaria consigo em sua fuga insana. A mucama Elsa permanece atenta, aguardando o retorno de Vossa Alteza, bem próxima à carruagem. Quando, nesse exato instante, ela ouve um forte clamor vindo de um guardião que se aproximando diz: Serva, porventura, eis a mucama de Vossa Alteza, senhorita Lina? Sim, senhor. Saibas que sou eu mesma. Acaso poderei saber o porquê desta pergunta? Serva, saibas que Vossa Majestade, a Rainha Leoponda, deseja vê-la nesse exato instante em seu aposento real. Elsa sente-se aterrorizada e diz: Queiras perdoar-me, senhor, mas infelizmente estou aguardando o retorno de Vossa Alteza, senhorita Lina, que estáis acompanhada de sua nobre amiga. Saibas que partiremos dentro de instantes. O guardião a olha com seriedade e diz esbravecido: Ora, serva, porventura desejas chegar à presença de Vossa Majestade por sua própria vontade ou contrariada? A mucama Elsa sente-se tomada de temor ao saber que Vossa Majestade a estaria aguardando em seu aposento real com extrema urgência. O guardião nem ao menos concede chances para Elsa responder sua pergunta e diz ao seu subordinado: Guarda! Queiras conduzir esta serva até a presença de Vossa Majestade nesse exato instante. Elsa imediata regala os olhos estarrecida e tenta argumentar com os guardiões, dizendo: Por gentileza, senhores, queira soltar-me, pois poderei caminhar sozinha com minhas próprias pernas. O guardião assegura com agressividade enquanto a conduz até a presença de Vossa Majestade, a Rainha Leoponda. Enquanto isso, Elsa pensa em seu íntimo: O que será de mim, meu senhor? Instantes depois, o guardião chega à porta do aposento de Vossa Majestade. Soraya, a mucama de Leoponda, já estava aguardando na porta para conduzi-la até a presença de sua soberana. O guardião olha fixo para Soraya e diz:
Serva, por gentileza, queiras dizer a vossa majestade que esta serva resistiu ao vosso chamado. Elsa faz uma expressão de revolta e diz: isto não é verdade, senhor. Eu apenas disse que estava aguardando vossa alteza, porque partiríamos dentro de instantes. Soraya, a mucama de vossa majestade, com um semblante sério, em imediato diz: cale-se, serva, e limite-se a acompanhar-me nesse exato instante, em silêncio absoluto. Soraya, estando na presença de vossa majestade, diz: minha majestosa senhora, eis aqui a serviçal Elsa. Saibas que o guardião relatou-me que esta imunda resistiu ao vosso chamado. A mucama Elsa faz um semblante fechado e diz: vossa majestade, queiras perdoar-me, mas isso és uma infâmia contra mim. Leoponda permanece enfurecida e diz em um esbravejo: cale-se, sua imunda, e limite-se a responder somente o que lhe perguntar. Elsa, apesar de estar muito nervosa e estarrecida, consegue dizer com calma: vossa majestade, saibas que a responderei as suas perguntas com precisão. Leopondo olha fixo para a sua mucama Soraya e diz: Soraya, por gentileza, peça para o carvoeiro trazer-me umas brasas bem acesas, nesse exato instante à minha presença. Como queiras, vossa majestade, saibas que trarei agora mesmo. A mucama de vossa alteza se estremece ao ouvir o tom de voz expresso pela soberana rainha e tenta controlar-se. Leoponda olha com rancor para a mucama Elsa e diz com firmeza: serva, queiras dizer-me onde vossa alteza encontra-se nesse exato instante. A mucama Elsa, tomada de desespero, diz com voz embargada: vossa majestades, saiba que vossa alteza, senhorita Lina, nesse exato instante, encontra-se visitando os porões do nosso castelo, acompanhada de sua nobre amiga senhorita Yara. Enquanto a mucama Elsa relata a vossa majestade o paradeiro de vossa alteza senhorita Lina, Soraya retorna ao aposento real, acompanhada do carvoeiro, e diz: minha majestosa senhora, concede-me vossa licença, pois eis aqui o carvoeiro. Ele está portando brasas bem acesas. Porventura desejas que ele adentre nesse recinto ou permaneças do lado de fora? Leopoldo, imediato, olha com um olhar maligno para a mucama Elsa e diz: Soraya, peça para esse carvoeiro que adentre-se a esse recinto, pois desejo vê-lo agora mesmo, como queiras, minha majestosa senhora. Soraya, a mucama de vossa majestade, em imediato, conduz o carvoeiro até a presença de sua soberana. Leoponda olha com seriedade para o carvoeiro e diz, com voz firme: queiras dizer seu nome, servo. O servo estava portando nas mãos um tacho com as brasas ardentes. Ele olha para a rainha Leoponda e diz: vossa majestade, meu nome é Horácio. Servo Horácio, ordeno-lhe que nesse exato instante, todas as vezes que essa imunda serva ousar encobrir a verdade, a mim que sou sua soberana, saibas que acenarei para ti e gostaria que situasses as mãos dessa imunda sem piedade dentro desse ardente tacho de brasas ardentes. Me compreendes? O servo olha com piedade para Elsa, no olhar baixo, e diz: sim, vossa majestade, como queiras. Leoponda olha rústico para Elsa, a fiel serva de vossa alteza, que encontrava-se diante de grandes apuros, e continua a interrogá-la com voz firme, dizendo:
Serva imunda, agora já podemos dar procedimento à nossa conversação. Diga-me, o que a nobre senhorita Alina está tramando contra mim nesta noite? Saibas que achei muito atrevida hoje, pois apresentou-me muita diferença quando esteve em minha presença. Leponda, após uma pequena pausa, diz: serva, exijo que tu diga-me o que se deve toda essa repentina mudança de Vossa Alteza. Anda, diga-me! Elsa estremece-se toda de pavor e fica totalmente pálida diante de Vossa Majestade, que dizia em um esbravejo. Nesse instante ela pensa em seu íntimo: meu bom Deus, o que poderei fazer? Pois estou perdida nesta hora. Como conseguirei agir diante desta situação? A mucama Elsa demora alguns instantes pensando na tentativa de arrumar um argumento que pudesse ser satisfatório à rainha. Soraya, a mucama da rainha, imediato diz esbravecida: serva imunda, queira responder brevemente à pergunta que Vossa Majestade a fizeste. Soraya, a mucama de Vossa Majestade a rainha, dá uma forte bovetada sobre a face de Elsa e esta, se deslocando, cai sentada ao chão. Elsa, em imediato, se recompõe com agilidade. Ela estava tomada de indignação com aquela atitude absurda da serva Soraya. E nesse instante, Elsa enfim consegue responder à pergunta que Vossa Majestade a fizera anteriormente, dizendo: Vossa Majestade queiras perdoar-me. Vossa Alteza, senhorita Alina, ao meu ver, não estás tramando nada contra vós. A rainha Leoponda, nesse instante, acena a cabeça para o servo Horácio, e este, em imediato, coloca as mãos de Elsa dentro do braseiro ardente. Elsa, ao sentir suas mãos, aquelas brasas ardentes, dá um forte grito de dor. Leoponda Onda, a rainha, juntamente com Soraya, sua mucama, sorriem gostosamente ao ver Elsa gemendo de dor. Instantes depois, a perversa rainha olha para Elsa e diz com voz firme: serva imunda, ordeno que diga-me a verdade nesse exato instante. Elsa, apesar de estar sentindo dores horrendas sobre suas mãos, ela consegue arrumar força para responder calmamente à pergunta de Vossa Majestade. E diz: Vossa Majestade, saibas que estou proferindo a vós somente a verdade. Realmente, Vossa Alteza, senhorita Alina, eis muito fiel a vós e jamais ousaria trair vossa confiança. Serva, diga-me quem és a dama que estás acompanhando Vossa Alteza senhorita Alina nesse exato instante nos porões desse castelo. Vossa Majestade, saibas que esta nobre senhorita é uma alteza europeia, chama-se Yara. É filha do majestoso rei Irã e da majestosa rainha Isadora. Eles estão passando férias aqui na França. Leoponda Onda novamente acena para o carvoeiro Horácio, e este imediato apanha as mãos de Elsa e situa sobre o braseiro. A mucama de Vossa Alteza desta vez não resiste àquela forte dor e desfalece diante da majestosa rainha, que ordena a mucama Soraya para atear água sobre o rosto dessa para reanimá-la. Soraya em imediato acata as ordens de Vossa Soberana e ateia água sobre o rosto da desfalecida serva. Elsa, ao receber aquele jorro de água sobre o seu rosto, ligeiramente recobra as suas faculdades. Leoponda, a rainha, observa atenta a Elsa, que já estava recomposta, e inicia seu interrogatório dizendo: serva, por que ousas afaltar-me com a verdade novamente? Não sabes que sou sua soberana? Leoponda, com semblante rústico, olha para o carvoeiro e diz com firmeza: servo Horácio, desta vez ordeno-lhe
que apanhe alguma dessas brasas, e quando esta imunda encobrir-me a verdade, desejo que encoste sem piedade esta brasa sobre o rosto dela, para marcá-la para sempre, esta face desavergonhada e imunda. Quem sabe desta maneira jamais ouse faltar com a verdade à sua soberana rainha. O servo, cabeça baixa, diz: sim, vossa majestade, saiba que será feita a vossa vontade. Deupanda olha rústico para a mucama Elsa e diz: serva Elsa, tu és mentirosa, além de imunda. Saibas que Soraya é conhecedora desta serviçal, que estás acompanhada de vossa alteza, senhorita Alina. Pois foste minha mucama adorada a quem a trouxeste para prestar serviços aqui neste castelo. Me compreendes? Mucama Elsa, apesar de estar sentindo fortes dores em suas mãos, faz uma expressão e diz lamoriosa: Vossa Majestade, queiras perdoar-me novamente. Leopolda, enfurecida, diz com voz firme: serva imunda, saibas que tu fostes avistada por Soraya quando estava adentrando ao aposento de Vossa Alteza, senhorita Lina, acompanhada da serviçal insolente chamada Yara. Leopolda ligeiramente levanta-se e segura fortemente nos cabelos da serva Elsa e diz esbravecida: imunda, o que tens a dizer-me sobre esta farsa toda? A mucama Elsa estava totalmente estarrecida e chorosa e diz com voz embargada: Vossa Majestade, queiras perdoar-me. Concede-me o vosso perdão, pois saibas que Vossa Alteza fora quem me pediste para conduzir aquela serviçal até o seu aposento. Ela disse-me que gostaria que fosse uma serva que obtiveste a mesma idade dela. Saibas que assim eu fiz, minha majestosa senhora. Leopolda, nesse instante, solta os cabelos de Elsa e diz esbravecida: queiras prosseguir seu relato, serva imunda. Vossa Alteza ordenou-me para que transformasse aquela serviçal em uma dama nobre. Sabes que eu somente acatei as ordens de minha soberana. Leopolda, a rainha, olha para a mucama Elsa com perversidade e diz: serva imunda, diga-me por que Vossa Alteza planejaste toda esta farsa. A mucama Elsa estava totalmente enferma, pois aquelas queimaduras ardiam com violência em suas mãos. Ela, totalmente chorosa, suspira profundo e consegue assim arrumar forças para continuar respondendo gentilmente às perguntas de sua soberana senhora e diz: Vossa Majestade, ao meu saber, Vossa Alteza senhorita Lina estava sentindo-se muito solitária. E esta foi a razão dela haver transformado esta serviçal numa nobre senhorita. Ela apenas desejava obter uma amiga nobre para acompanhá-la em suas aventuras. Elsa percebe que Leopolda, enfim, aparenta estar comovida e continua proferindo a história que acabara de inventar. E prossegue dizendo: infelizmente, Vossa Alteza, senhorita Lina não consegue obter amizades com as nobres senhoritas que vêm até o palácio visitá-la. Saibas que Vossa Alteza disse-me que elas a consideram antipática. Leopolda sente-se indignada ouvindo aqueles argumentos expressados por Elsa e diz: serva, diga-me por que Vossa Alteza, senhorita Lina, nunca me mencionou que necessitavas de companhia? Pois saibas que eu mesma traria diversas senhoritas nobres para acompanhá-lo o quanto ela desejasse, até ela sentir-se exaustada. A mucama Elsa, após um breve pensar, diz: Vossa Majestade, queiras perdoar-me, mas Vossa Alteza apenas obtinha o desejo de sentir-se um pouco mais responsável
Saibas que esta fostes a verdadeira razão de senhorita Lina não haver mencionado para vós sobre toda essa farsa. A rainha Leoponda, apesar de estar desconfiada, decide aceitar os argumentos apresentados pela mucama e diz: Serva, gostaria que relatasse-me agora sobre a recepção que Vossa Alteza, Sr. Richard, estaria patrocinando esta noite. A mucama Elsa, apesar de estar farta de estar respondendo tantas perguntas de Vossa Majestade, continuava respondendo com precisão e delicadeza, mesmo sem forças, e suspira profundo e diz: Vossa Majestade, saibas que Vossa Alteza não estava disposta para seguir para esta recepção. Minha Alteza disse-me que seria uma recepção para comemorar o precioso quadro de pinturas que Vossa Alteza, Sr. Richard, havia terminado de pintar. Por esta razão, ela decidiu transformar aquela senhorita em uma dama nobre. Saibas que desta maneira a senhorita Lina decidiu assimilar que a serviçal Yara estivesse embriagada para que Vossa Majestade não ficasse aborrecida com seu proceder. Leoponda, juntamente com a mucama Soraya, sorri ironicamente daquele relato prestado por Elsa. Enquanto isso, nos porões do Castelo Real dos Alcântaras, a bela princesa Lina tenta de todas as maneiras livrar o prisioneiro Henry daquele horrendo calabouço. A bela princesa faz gestos excessivos na tentativa de passar uma mensagem para o jovem salteador para que ele troque suas vestes com as vestes da serviçal Yara. Henry observa atento os gestos da nobre princesa e neste instante ele pensa em seu íntimo. Puxa, essa nobre senhorita aparenta ser totalmente insana ou estará tentando dizer-me alguma coisa fazendo esses gestos excessivos com suas mãos. Lamento muitíssimo, Alteza idiota, mas eu não estou interessado em compreendê-la. A amiga princesa Lina sente-se exaustada de gesticular em vão para aquele jovem salteador, portanto ela decide pôr fim a este plano. Lina aproxima-se do guardião e diz com voz firme: Senhor Hugo! Hugo, o chefe da guarda, rapidamente vira-se para melhor ouvir e atender Vossa Alteza em vosso chamado e diz: Sim, Vossa Alteza. Saibas que já estou farta desse lugar imundo e horrendo. Por gentileza, queiras nos conduzir em imediato até minha carruagem real. Não perderei mais meu precioso tempo com um salteador imundo destes. O jovem salteador, ouvindo aquelas palavras, olha para a princesa Lina com repugno e sente-se entristecido. Hugo, chefe da guarda, em imediato diz: Vossa Alteza, queiras gentilmente acompanhar-me. Yara serviçal não compreendes aquela atitude de Vossa Alteza senhorita Lina, mas em imediato segue a meiga princesa sem murmurar. Instantes depois, a bela princesa encontrava-se subindo as escadarias em retirada do calabouço, e neste breve instante ela faz uma súbita parada e eleva as mãos de encontro ao seu peito e diz estarrecida: Senhor Hugo, saibas que acabo de tomar falta do meu precioso anel real. Jamais poderei perdê-lo, me compreendes? O guardião regala os olhos, surpreendido, e diz: Ora, Vossa Alteza, mas como isso forá possível ocorrer? Lina, totalmente estarrecida, diz com voz firme: Depressa, Senhor Hugo. Queiras retornar até a cela onde encontra-se aquele prisioneiro, pois poderei haver perdido meu anel por lá. Saibas que necessito encontrá-lo quanto antes. Acalme-se, Vossa Alteza, pois nós iniciaremos uma busca minuciosa por todo esse porão e certamente iremos encontrar o vosso anel, esteja certa. A bela princesa faz uma expressão de desespero e diz para o guardião: Minha majestosa mãe não pode saber deste ocorrido. Me compreendes? Sim, Vossa Alteza. Saibas que não necessitas temer, afinal nós encontraremos o vosso precioso anel real, portanto queira gentilmente acalmar-se.
Senhor Hugo, queiras apressar-se, pois se esse grave ocorrido chegar aos ouvidos de minha majestosa mãe, saibas que tu sofrerás as responsabilidades. O guardião encontrava-se estarrecido e diz: Como queiras, Vossa Alteza, por gentileza procura acalmar-se. Vossa Majestosa Mãe não ficará sabendo deste ocorrido, pois certamente encontraremos o vosso precioso anel em breve. Senhor Hugo, saibas que ficarei aguardando notícias dentro de minha carruagem. Por gentileza, sejas breve nesta busca, pois necessito deste anel com extrema urgência. Me compreendes? Sim, Vossa Alteza, saibas que nós estaremos todos atentos nessa busca e certamente encontraremos o vosso anel real. Saibas que o trarei a ti imediatamente. Senhor Hugo, queiras esforçar-se em encontrar meu precioso anel. Conto com o vosso empenho, pois me será de grande valia. Sim, Vossa Alteza, esteja certa que irei empenhar-me o máximo para encontrar o vosso anel. Instantes depois, Lina, acompanhada da serviçal Yara, aproxima-se da carruagem. Lina, em imediato, procura sua fiel mucama Elsa, mas não consegue encontrá-la. A meiga princesa aproxima-se da serviçal Yara e diz: Puxa, senhorita Yara, onde Elsa poderás estar nessa hora? Vossa Alteza, queiras perdoar-me, mas não poderei nem imaginar onde sua mucama possa encontrar-se. Lina sente-se surpreendida com o sumiço de sua mucama Elsa e diz: Meu bom Deus, onde minha amada Elsa poderá estar? Afinal, eu havia pedido para ela aguardar-me aqui, dentro desta carruagem. A serviçal Yara olha para Lina e diz com suavidade: Vossa Alteza, talvez vossa mucama fostes incumbida de fazer outro afazer neste enorme castelo. Por esta razão não se encontra aqui. Lina olha fixa para Yara e diz entristecida: Serve Yara, saibas que isso não seria possível, senhorita, porque Elsa somente presta afazeres a mim. Vossa Alteza, queiras perdoar-me novamente, mas porventura Vossa Majestosa Mãe não terias autoridade sobre esta mucama para ordenar-lhe a fazer outros préstimos neste castelo? Tens toda a razão, senhorita Yara. Realmente, minha majestosa mãe, terias autoridade sobre minha amada Elsa. Porém, isto seria muito improvável, porque Soraya é a mucama de minha mãe. Sempre a serve com dedicação e jamais permitiria que outra dama auxiliasse em seus afazeres, me compreende? A serviara olha para Lina e diz com firmeza: Vossa Alteza, por gentileza, queiras dizer-me por que estáis tão segura deste propósito? Lina sente-se totalmente surpresa com o sumiço de Elsa e diz: Serve, Yara, saibas que minha majestosa mãe há instantes atrás disse-me que estava muito exaustada e desta maneira não desejaria ser importunada por ninguém. Portanto, não perderia seu precioso tempo com uma simples mucama. Me compreendes, Vossa Alteza? Então, quem sabe a Elsa fostes apanhar alguma coisa em vosso aposento e logo estará de retorno junto a nós. Lina, após ouvir essas palavras expressadas por Yara, sente mais aliviada e diz com voz meiga: Senhorita Yara, tens razão. Vamos aguardar dentro desta carruagem. Afinal, alguém poderá reconhecê-la. Afinal, eis uma serviçal deste castelo. E desta maneira também aguardamos o retorno de Hugo, chefe da guarda. A bela e meiga princesa Lina jamais poderia imaginar que sua amada mucama estivesse sendo torturada por sua majestosa mãe e a sua fiel mucama, Soraya. Enquanto isso, no aposento da perversa rainha Leoponda, Elsa, mucama de Vossa Alteza, havia terminado de notificar Vossa Majestade sobre a recepção no habitar do nobre Sr. Richard. A rainha Leoponda, juntamente com sua serva Soraya, estava dando gargalhadas diante do relato da mucama Elsa. Instantes depois, Leoponda olha com seriedade para Elsa e diz esbravecido: Serva insolente!
Novamente estais encobrindo a verdade a mim, que sou sua soberana? Leoponda ligeiramente acena a cabeça para o carvoeiro Horácio, e este imediato encosta uma ardente brasa sobre a face de Elsa, que crama abafado por socorro. A rainha Leoponda segura sobre os cabelos da mucama e diz: serva imunda, queiras dizer-me a verdade, pois já estou farta da sua ousadia em permanecer encobrindo de mim, sua soberana, a real verdade dos fatos. A mucama Elsa estava repleta de chagas, acompanhada de dores. Ela não consegue conter-se e desata a chorar entristecida. Quando as lágrimas escorrem por sua face queimada, provoca assim ardência sobre esta, que geme de dor. Elsa, apesar de estar sofrendo todo aquele martírio, permanece fiel à sua amada Alteza, senhorita Lina, e neste breve instante ela diz com voz embargada: Vossa Majestade, vos peço piedade e clemência. Leoponda, neste momento, solta os cabelos de Elsa que estava preso em suas mãos e diz esbravecida: serva, imunda e asquerosa, saibas que o mensageiro acabas de relatar-me que nesta noite não houve recepção alguma no castelo real do rei Aguinaldo. Portanto, tu permaneces a encobrir a realidade dos fatos, sua imprestável. Queiras dizer-me o porquê disto? A mucama Elsa encontrava-se prostrada diante da furiosa Leoponda, que a torturava sem piedade. Elsa chora, pedindo misericórdia a Deus, pois já não sabe mais como reagir diante daquela horrenda situação. Leoponda, a cada hora, sente-se mais enfurecida, pois a mucama Elsa persistia em omitir-lhe a verdade dos fatos. Nesse instante, ela faz novamente um ligeiro aceno para o carvoeiro Horácio. Horácio, apesar de sentir penalizado, em imediato atende o aceno de sua soberana, a rainha Leoponda. O carvoeiro apanha uma brasa ardente e marca novamente a face da mucama de Vossa Alteza. Elsa, nesse instante, não consegue resistir àquela terrível tortura novamente e desfalece, tomada de dor. Leoponda sorri gostosamente e diz: esta serva imunda e insolente nunca mais ousará encobrir a verdade de sua soberana. Soraya, em imediato, apanha uma cuia repleta d'água e ateia sobre o rosto queimado de Elsa, que ligeiramente recobra suas faculdades e desperta-se enfraquecida. A mucama Elsa, nesse instante, pensa em seu íntimo: meu bom Deus, se porventura Vossa Majestade desconfiar da pretensão de Vossa Alteza Senhorita Lina, ela irá torturá-la também. Portanto, necessitarei ser forte para preservar a vida da minha doce menina deste sofrimento, afinal, ela é tão frágil e meiga. Enfim, a mucama Elsa consegue arrumar força e diz: Vossa Majestade, queiras perdoar-me, mas Vossa Alteza, a senhorita Lina, não desejava decepcioná-la. Por esta razão, ela agiu desta maneira diante de vós. Leoponda ligeiramente se aproxima da mucama Elsa e diz esbravecida: ora, serva imunda, como pode dizer-me que Vossa Alteza não desejava decepcionar-me, se agiste dessa maneira tão indigna para comigo, que sou sua majestosa mãe? A mucama Elsa permanecia tomada de dor, mas para preservar a integridade de Vossa Alteza, ela se esforça em defendê-la, dizendo: soberana rainha, saibas que Vossa Alteza, senhorita Lina, sentiu-se coberta de vexame quando tiveste que abandonar a maravilhosa recepção de aniversário que Vossa Majestade gentilmente a ofertasse, porque ela estava muito exaustada e enfraquecida naquela ocasião. A rainha Leoponda olha com indignação e diz: continue, serva imunda. Soberana rainha, gostaria de notificar-lhe que Vossa Alteza apenas deseja mostrar-lhe que é adorada pela corte
Então ela decidiu inventar toda essa história somente para impressioná-la e quem sabe assim ser merecedora dos vossos elogios. Também, Vossa Alteza gostaria de demonstrar a Vossa Majestade que havia conseguido fazer novas amizades, que a estima, como o nobre Sr. Richard. Leoponda sente-se comovida com aquelas palavras de Elsa e diz: Ora, serva imunda, por que me encobriste essa história? Afinal, se isso é verdade, não estou visando razão para tê-lo omitido de mim, que sou sua soberana. A mucama Elsa estava com a voz lamuriosa e permaneces dizendo: Vossa Majestade, queiras perdoar-me, afinal poderei explicá-la com a riqueza dos detalhes. Leoponda, neste breve instante, se assenta sobre sua confortável poltrona e diz com voz firme: Serva insolente, saibas que desejo que tu apresente-me um argumento satisfatório para que eu possas conceder-lhe minha misericórdia e possa assim evitar que a mucama de minha amada Alteza seja a companheira daquele repugno salteador que irá para a guilhotina amanhã às 10 horas. Me compreende? Sim, Vossa Alteza. A compreendo perfeitamente. Saibas que Vossa Alteza, senhorita Lina, pediu-me sigilo absoluto sobre esse assunto. Leopoldo olha rústico para Elsa e prossegue seu relato dizendo: Soberana rainha, sabes que eu apenas preservei minha fidelidade a Vossa Alteza. Desta maneira necessitei encobrir os verdadeiros fatos. Afinal, sou uma serva de confiança da nobre senhorita. Ora, ora, fiel serva de Vossa Alteza, diga-me onde a honrosa senhorita Alina está pretendendo chegar com todo esse intuito de sair deste castelo a esta hora da madrugada sobre uma farsa absurda dessas. A mucama Elsa se estremece com tom de voz expresso por Leoponda e diz: Minha majestosa senhora, saibas que Vossa Alteza simplesmente está tentando aventurar-se um pouco. Afinal, ela acaba de completar a maioridade. Ela imagina haver se tornado uma adulta responsável, me compreendes? A rainha Leoponda sente-se indignada com aquelas palavras expressas por Elsa e diz esbravecida: Serva, realmente Vossa Alteza é a dama mais irresponsável que eu já avistei. Saibas que jamais darei permissão para que ela saia deste castelo, ainda mais desta hora da madrugada, somente para atender um capricho dessa nobre senhorita. Essa aventura acabará aqui. Antes que essa aventura possa ocasionar algum mal a essa manhosa princesa. E tens mais, saiba que tudo isso que sofreste aqui é culpa de Sua Alteza querida. Senhorita Lina Onda Alcântara é a responsável. Sua imbecil. A mucama Elsa encontrava-se trêmula de tanta dor que estava sentindo, e mesmo assim ela diz chorosa à sua soberana: Majestosa senhora, saibas que eu imploro a vós que tenha piedade de Vossa Alteza, pois ela jamais ousou desobedecê-la. Por gentileza, soberana rainha, concede esse privilégio a Vossa Alteza. Somente por esta noite, deixe essa jovem aventurar-se um pouco. Saibas que eu irei acompanhá-la nesta aventura, e certamente os guardiões estarão ao nosso lado. E desta maneira nada de ruim acontecerá conosco. A rainha Leoponda acena a cabeça num gesto negativo enquanto Elsa prossegue dizendo: Por Deus, Vossa Majestade, conceda essa aventura a Vossa Alteza, porque talvez eu não consiga resistir mais a essas queimaduras e venha sucumbir. Leoponda solta uma gostosa gargalhada diante da mucama Elsa, que mantém-se em silêncio absoluto. Logo após aquela intensa gargalhada, Leoponda diz:
Serva asquerosa e insolente, saibas que, devido à sua petulância, eu concederei esta aventura a Vossa Alteza, porém desejo vê-la aqui diante de mim, assim que retornares desta aventura, pois terás que relatar-me tudo o que ocorreu durante essa saída. Esta será a primeira vez que estará saindo sozinha do nosso habitar. Sim, minha majestosa senhora, saibas que assim que retornarmos, falarei para Vossa Alteza vir até vossa presença, notificar-lhe de todo o ocorrido. Serva imunda, saiba que se porventura ocorrer algo errado durante essa aventura, tu serás conduzida imediato para a guilhotina. E também gostaria que tu utilizaste dessa fidelidade toda para encobrir a causa real dessas chagas em sua face e em suas mãos. Portanto, terás que criar uma boa história para que Vossa Alteza não saiba o real motivo desses ferimentos. Sim, soberana rainha, saibas que Vossa Alteza jamais saberá a procedência dessas horrendas queimaduras. Agora posso gentilmente retirar-me para junto de minha amada Alteza. Leoponda, neste momento, olha para o carvoeiro, que estava totalmente aterrorizado diante das torturas que a mucama havia sofrido, e diz: Servo Horácio, gostaria muito que tu soubesses guardar sigilo sobre este acontecido, me compreendes? Sim, Vossa Majestade, como queiras, diz o servo aterrorizado. Logo após, Leoponda olha para a sua fiel serva, Soraya, e diz: Soraya, acompanhe esses dois servos até a porta, pois já estão de saída. Alguns instantes depois, Elsa, ao retirar-se do aposento de Leoponda, chora entristecida, pois estava totalmente enferma. Ela caminha ligeiramente em direção ao pátio onde fica situada a carruagem. Lina observa a aproximação de Elsa e diz: Yara, veja, Elsa está vindo. Lina vai ao encontro de sua mucama. Elsa, ao ver Sua Alteza, diz chorosa: Minha Alteza querida. Lina imediato fixa os olhos em sua mucama, que fora brutalmente torturada, e diz: Minha amada Elsa, queiras dizer-me quem a torturaste desta maneira desumana e cruel? Elsa, apoiada com carinho por sua amiga princesa, chora entristecida e diz com voz embargada: Minha doce menina, saibas que depois lhe explicarei sobre estas minhas chagas. Agora necessitamos nos retirarmos o mais breve possível desse castelo, me compreende? Lina, estarrecida, olha para a serviçal Yara, que também se aproxima perplexa com aquela barbaria que sofrera a mucama Elsa, e a serviçal diz: Nossa! Lina, em imediato, fica com os olhos rasos de lágrimas e diz, com voz meiga: Amada Elsa, sabes que nesse exato instante não podemos fazer a nossa retirada deste castelo, pois o prisioneiro permanece preso no calabouço. Eu não poderei deixá-lo por lá, me compreendes? A serviçal Yara sente-se temerosa com aquela horrenda situação que acabara de sofrer a mucama Elsa e diz: Vossa Alteza, será mais prudente adentrarmos nessa carruagem antes que alguém nos vejam, pois os guardiões estão observando todo esse drama. Sim, senhorita Yara, tens toda a razão. Vamos, minha amada Elsa, vamos adentrarmos nesta carruagem. A mucama Elsa estava sentindo dores intensas naquelas queimaduras que sofrera. Mas, enfim, ela consegue adentrar-se na confortável carruagem.
de Sua Alteza, e diz chorosa e entristecida: minha doce menina, infelizmente terás que tomar uma decisão entre libertar este cavalheiro errôneo ou a nós duas, que estamos aqui presentes, eu e senhorita Yara, tentando ajudá-la. Pois saiba que sua majestosa mãe acabara de me torturar e disse-me que irá mandar-me para a guilhotina juntamente com o salteador naquela afiada guilhotina. Lina regala os olhos estarrecida e diz: ora, minha amada Elsa, isto é um absurdo. Minha doce menina, sabes que sua majestosa mãe me torturaste com brasas ardentes ainda há poucos instantes atrás. A serviçal Yara se estremece, tomada de pavor ao ouvir essas palavras expressadas por Elsa, que permaneces a dizer: minha doce Alteza, saibas que se permanecemos aqui neste enorme castelo, amanhã nós três teremos nossa cabeça degolada naquela afiada guilhotina. A serviçal Yara, com os olhos arregalados, diz, tomada de desespero: Vossa Alteza, por Deus, queiras atentar-se para as súplicas dessa senhora. Afinal, temo muitíssimo em sucumbir desta maneira tão horrenda, pois amo demais a minha humilde vida e tenho a pretensão de viver longos anos ainda, me compreendes? A meiga princesa, apesar de estar muito preocupada com a saúde de sua mucama e também com a serviçal Yara, diz: saibas que somente aguardaremos o retorno do guardião Hugo, o chefe da guarda. Talvez ele consiga libertar o jovem salteador. Afinal, este é o meu segundo plano. Portanto, eu prometo, se acaso não obtiver êxito nesta tentativa, nós partiremos, sem o salteador mesmo. Mas que seja feita a vontade de nosso bom Deus, está certo? Vamos tentar esse segundo plano. Neste mesmo instante, a serviçal Yara suspira aliviada e diz: graças aos céus, Vossa Alteza, o guardião está vindo logo adiante. Veja. Lina desce da carruagem e diz: por gentileza, procurem fazer total silêncio enquanto eu converso com o guardião. Sim, Vossa Alteza, diz a serviçal Yara. Lina ligeiramente desce da carruagem. O chefe da guarda, Hugo, se aproximando dela, diz: Vossa Alteza, por gentileza, necessito falar a ti com urgência. Lina olha para o guardião com seriedade e diz: Senhor Hugo, porventura está exportando boas novas para mim? Vossa Alteza, lamento, queiras perdoar-me, mas infelizmente não conseguimos encontrar o vosso anel. Saibas que percorremos todo o calabouço. Lina faz uma expressão de desespero e diz: Senhor Hugo, porventura vistoriastes a cela do jovem salteador? Ele poderás haver encontrado meu precioso anel. Sim, Vossa Alteza, saibas que nós demos uma busca em toda aquela cela do sujeito, mas não encontramos nada, e ele disse não ter avistado anel algum. Senhor Hugo, quem assegura que este salteador esteja dizendo a verdade? Vossa Alteza, queiras perdoar-me, mas não podemos assegurar nada. Nesse instante, a serviçal Yara desce da carruagem. Ela se aproxima de Lina e do guardião e diz: Alteza, senhorita Lina, saibas que eu poderei assegurá-la, pois, quando estivermos naquela imunda cela, eu avistei aquele ser errante com os olhos fixados sobre o vosso precioso anel. Alteza, senhorita Yara, realmente tu avistastes tal coisa? Ora, nobre senhorita Lina, supostamente que poderei assegurá-la, pois eu mesma presenciei este fato, minha amiga. Lina olha para o guardião e diz com voz firme: porventura ouviste esse relato da minha nobre amiga, senhor Hugo? Saibas que se acaso minha majestosa mãe souber deste ocorrido, tu estarás perdido. Afinal, és o chefe da guarda.
Portanto, ordeno que traga este jovem prisioneiro até minha presença nesse exato instante, pois necessito interrogá-lo. Vossa Alteza queira perdoar-me novamente, mas isso será impossível de ocorrer. Não poderei atender vossa ordem. Servo, como ousa contrariar as minhas ordens? Lamento muitíssimo, Vossa Alteza, mas estou cumprindo ordens expressas de Vossa Majestosa Mãe. Saiba que ela exige que este prisioneiro permaneça na cela até a chegada de sua derradeira hora. Lina olha com seriedade para o guardião e diz com firmeza: Senhor Hugo, queiras prestar atenção em minhas palavras. Saibas que não estou interessada neste imundo salteador. Somente desejo que ele seja exterminado. Porém, antes que isso ocorra, exijo que esse sujeito devolva o meu precioso anel real. Me compreendes? Acalme-se, Vossa Alteza. Eu prometo que encontrarei vosso anel real. Mas, infelizmente, aquele prisioneiro não poderá ser retirado da cela. São ordens expressas de Vossa Majestade. Ah, Rainha Leoponda, Senhor Hugo, porventura, minha majestosa mãe, notificaste que esta noite estou responsável por este prisioneiro? Vossa Alteza, por gentileza, queiras acalmar-se. Afinal, Vossa Majestade, a Rainha Leoponda, disseste-me apenas para acompanhá-la em visita ao calabouço e que avistasse o prisioneiro somente através das grades. Mas eu, para satisfazer um desejo vosso, a permiti que adentrasse a cela acompanhada de vossa nobre amiga, contrariando assim as ordens de minha soberana rainha. Lina regala os olhos e diz: Senhor Hugo, então tu estás dizendo-me que contrariou as ordens de minha majestosa mãe. O guardião sente-se desesperado e diz: Ora, Vossa Alteza, saibas que vós insistiu muito e eu não pude negar este pedido. Senhor Hugo, diga-me por que agora tu estás a negar-me este outro pedido? Vossa Alteza, queiras compreender-me. Essa desobediência jamais poderá chegar ao conhecimento de Vossa Majestosa Mãe. Afinal, se acaso isso ocorrer, serei punido severamente e certamente perderei o meu posto de guardião-chefe na guarda deste castelo real. Portanto, não persista neste propósito. Lhe peço, pela graça de Deus, saibas que tenho família que necessita do meu apoio. A meiga princesa sente-se penalizada com a situação do guardião, mas em nome da liberdade do ser errante, ela diz: Ora, senhor Hugo, realmente tu perderás e muito se porventura essa desobediência chegar ao conhecimento de minha majestosa mãe. Vossa Alteza, tende piedade de minha pessoa. Por gentileza, guarde sigilo sobre este ocorrido. Lina suspira profundo e diz: Queiras acalmar-se, senhor Hugo. Saibas que Vossa Majestade somente obterás conhecimento desta desobediência se porventura algum de nós notificá-la. Hugo realmente permanece bastante desesperado e diz: Vossa Alteza, por clemência, não mencione sobre esta desobediência com Vossa Majestosa Mãe. Senhor Hugo, saibas que somente notificarei esta desobediência à minha majestosa mãe, se acaso meu precioso anel permanecer desaparecido, me compreendes? Vossa Alteza, por gentileza, tenha paciência, pois seu anel aparecerá. Isto é questão de tempo. Senhor Hugo, saibas que somente poderei acalmar-se quando aquele salteador estiver diante de minha presença, pois eu necessito interrogá-lo nesse exato instante. Portanto, vá buscá-lo. Vossa Alteza, infelizmente eu não poderei desobedecer às ordens da nossa soberana rainha. De maneira alguma. Lina sorri levemente e diz, tomada de ironia: Senhor Hugo, como tu estás dizendo que não poderás desobedecer às ordens de vossa soberana rainha, se instantes atrás tu deixaste-me adentrar aquela cela imunda junto de um ser errante, que certamente salteou meu anel real. Queiras perdoar-me, Vossa Alteza. Servo Hugo, nesse exato instante,
Tu terás que decidir-se. Ou traga até mim aquele jovem salteador, ou terei que relatar à minha majestosa mãe, a senhora Leoponda, sobre a sua desobediência. E certamente tu serás punido severamente. Hugo arregala os olhos estarrecido e diz: Vossa Alteza, tente piedade de mim, afinal meus filhos necessitam do meu apoio. Servo Hugo, saibas que acabei de recordar-me de um fato importantíssimo. Então, Vossa Alteza, queiras dizer-me qual foi o fato importante que vós recordou nesta hora? A serviçal Yara já havia adentrado novamente a carruagem para cuidar de Elsa Mucama, que estava muito enferma. Lina olha fixa para o guardião e diz: Saibas que presenciei aquele jovem salteador apanhando algo que estava ao chão, próximo aos meus pés. Ele rapidamente colocou em sua boca. Senhor Hugo, saiba que este fato ocorreu bem diante dos teus olhos, e tu nada o fizeste para impedi-lo. O guardião sente-se surpreendido e diz: Vossa Alteza, por que omitiu este fato de extrema importância para a guarda? Senhor Hugo, saibas que não relatei a ti este fato por achar desnecessário. Afinal, aquele indivíduo poderias simplesmente haver apanhado algumas migalhas de alimentos e elevado até sua boca. Queiras perdoar-me, Vossa Alteza, mas isso não é possível. Aquele sujeito não teria coragem de engolir o vosso anel real. Ora, senhor Hugo, como podes dizer uma coisa destas? Afinal, aquele sujeito tivesse a ousadia de invadir o nosso castelo para saquear comidas, vestes, então supostamente poderia engolir meu precioso anel. O chefe da guarda, neste momento, baixa a cabeça e diz: Vossa Alteza, por gentileza, o que vós sugere que façamos para podermos reaver o vosso precioso anel, se realmente aquele sujeito, um imbecil, o engoliu? Senhor Hugo, saibas que este salteador terás que ruminar o meu anel ainda esta noite. Tens toda a razão, Vossa Alteza. Aquele porco imundo certamente apanhou o vosso anel e o engoliu. Lina, enfim, estava quase conseguindo enganar o chefe da guarda. Ela, aproximando-se do guardião, arregala os olhos e diz com voz meiga: Senhor Hugo, saibas que eu tenho dentre os meus conhecimentos um ancião curandeiro. Este cavalheiro é um apreciador em ervas milagrosas. Ele certamente poderá nos auxiliar nesta hora. Afinal, nós somente teremos que conduzir aquele salteador imundo até a presença dele. E lá estando, o curandeiro bruxo dará uma boa erva para que esse sujeito rumine meu precioso anel real. E Vossa Majestade jamais ficará sabendo deste ocorrido. Lina sorri nesse instante emocionada por haver conseguido uma boa maneira para libertar o seu amado ser errante. Hugo, neste breve instante, imagine que Vossa Alteza esteja sorrindo de alegria em poder rever seu precioso anel real e diz com voz firme: Vossa Alteza, saibas que o guardião que estás encarregado desse sujeito imundo é o meu melhor amigo. Ele certamente guardará sigilo absoluto sobre a retirada provisória deste do calabouço. Lina quase não acredita que acabara de conseguir alcançar o seu objetivo e diz entusiasmada: Rápido, senhor Hugo, antes que alguém desconfie de nossos planos de retirada desse salteador do calabouço. Vamos, tens toda a razão, Vossa Alteza. Senhor Hugo, por gentileza, peça para algum dentre esses guardiões trazer-me um enorme baú. Afinal, desejo que situe este baú dentro da minha carruagem real, pois é lá que esconderemos esse sujeito. Sim, Vossa Alteza, como queiras. Senhor Hugo, será mais prudente que ordenes aquele sujeito para que traje vestes semelhantes às dos guardiões, pois dessa maneira ninguém suspeitará que ele seja
o salteador preso ao calabouço. Bem pensado, Vossa Alteza. Senhor Hugo, agora vá, que eu ficarei aguardando ansioso o seu retorno juntamente com esse salteador imundo. Está certo, Vossa Alteza. O chefe da guarda Hugo imediato se afasta. Ligeiramente adentra-se a carruagem e diz: Como está, minha amada Elsa? Elsa, a mucama, permanece ardendo em febre, gemendo demasiadamente devido às intensas queimaduras que sofrera. A serviçal Yara olha entristecida para Lina e diz: Vossa Alteza, veja, senhora Elsa está muito enferma. Estou precisada de panos e um pouco d'água para impor sobre a testa dela para tentar conter esta febre. Lina, estarrecida, diz: Senhorita Yara, solicitarei agora mesmo algum dentre estes serviçais do castelo para que traga o que estáis necessitando, para aliviar o sofrimento de Elsa. Instantes depois, Lina ordena uma dentre as serviçais que traga as coisas que necessita e retorne imediatamente para dentro da carruagem. Elsa permanecia deitada dentro da carroça, ardendo em febre. Lina olha para a serviçal Yara e diz: Dentro de instantes, uma serva trará o que estás necessitando, senhorita Yara. Sim, Vossa Alteza. Lina apoia cuidadosamente a cabeça de Elsa sobre o seu colo e diz, tomada de desespero: Minha amada Elsa, atente-se para as minhas palavras. Yara, serviçal, observa Lina atenta e diz: Vossa Alteza, saibas que a senhorita Yara está delirando. Ela não tem quase sentidos. Lina, nesse instante, sente-se muito culpada e entristecida ao ver sua mucama naquela situação lastimável e pensa em seu íntimo: Meu bom Deus, como minha majestosa mãe é cruel. Senhor, tenha piedade de minha amada Elsa, conceda a graça a ela de recuperar-se dessas enfermidades horrendas. Afinal, ela foste muito fiel, além de ser uma verdadeira dama. Somente carrega amor dentro do seu humilde coração. Enquanto a meiga princesa acaricia a cabeça de Elsa e conversa com esta, a serviçal Yara observa do lado de fora da carruagem e logo após ela diz: Vossa Alteza, a serva está do outro lado aguardando para entregar-lhes o vosso pedido. Instantes depois, Lina segura levemente ao braço de Yara e diz: Senhorita Yara, por gentileza, cuida de mim, minha amada Elsa, pois necessito muito salvá-la. Ela é muito importante em minha vida. A serviçal Yara olha com seriedade para a amiga princesa e diz: Vossa Alteza, queira gentilmente ocupar-se com o plano de fuga, que eu cuidarei de Elsa. Espero que sejas breve. Momentos depois, os guardiões aproximam-se da carruagem de Vossa Alteza, portando nas mãos o enorme baú. Lina, em imediato, desce da carruagem e vai de encontro a esses, que diz: Vossa Alteza, queira conceder-nos vossa licença, pois desejamos que diga-nos onde depositaremos este baú. Servos, gostaria que colocasse esse baú na parte traseira da carruagem, como queiras, Vossa Alteza. Alguns instantes depois, Lina diz: Servos, pode deixar a chave do baú em meu poder, como queiras, Vossa Alteza. O guardião imediato passa as chaves do baú para o poder da princesa Lina, que diz: Pode retirar-se, servos, de minha presença. Lina novamente adentra a carruagem e diz: Senhorita Yara, lamento muitíssimo por haver prejudicado sua vida aqui neste castelo. Vossa Alteza, queiras perdoar-me, mas na realidade eu não estava sentindo-me muito satisfeita prestando meus afazeres aqui neste castelo. A meiga princesa se surpreende com as palavras de Yara e diz: Ora, por que, senhorita Yara, tu não sentias satisfeitas em prestar afazeres em nosso castelo? Vossa Alteza, saibas que nós que prestamos serviço a este castelo jamais poderemos sair sem autorização. Portanto, Vossa Alteza, saibas que vós me prestaste um grande favor em retirar-me deste castelo. Afinal, detesto
Senti-me prisioneira, pois sempre fui uma dama livre, portanto, deverei somente agradecer. Lá, senhorita Yara, estás observando como minha amada Elsa permanece gemendo muito? Será que ela voltará a ser como anteriormente, forte e saudável? Vossa Alteza, saibas que senhora Elsa aparenta ser uma dama muito forte e certamente irá recuperar-se rapidamente. Mas infelizmente, estas cicatrizes farão parte do seu cotidiano. A bela princesa Lina sente-se culpada e nesse exato instante desata a chorar tomada de desespero. A serviçal Yara carinhosamente tenta consolá-la em seu pranto, dizendo: acalme-se, Vossa Alteza. Saibas que seria muito pior se Vossa Mucama estivesse entregado vós a Vossa Majestade. Desta maneira, vós teria motivo para desesperar-se, pois além de uma serva queimada, estaria diante de uma traidora, me compreendes? Senhorita Yara, saibas que minha amada Elsa é muito mais que uma simples mucama a mim, pois a considero como se fosse minha real mãe, pois a amo muitíssimo. Neste breve instante, Lina ouve o guardião clamá-la do lado de fora da carruagem, em alto tom, dizendo: Vossa Alteza, Vossa Alteza. Yara, observando, diz: Olha, Vossa Alteza, é o senhor Hugo, chefe da guarda, quem está a clamar por ti. Nossa, ele está acompanhado de um jovem guardião que aparenta ser aquele salteador. Realmente, ele trajando essas vestes de guardião, ficaste irreconhecível. Lina diz emocionada: Depressa, senhorita Yara. Ordene-nos para que o situe dentro do baú. Enquanto notificarei o cocheiro senhor Geraldo que finalmente partiremos o mais rápido possível deste castelo. Vossa Alteza, por gentileza, queira enxugar vossas lágrimas, pois o senhor Hugo não poderá ter conhecimento sobre sua mucama, que foste severamente punida por vossa majestosa mãe, me compreendes? Tens toda a razão, senhorita Yara. Queiras perdoar-me, Vossa Alteza, mas vós mesma terás que arrumar uma boa maneira para relatar a este guardião sobre a situação desta enferma mucama. Saibas que acho mais prudente que vós desça dessa carruagem e ordene para que o guardião coloque aquele ser errante dentro do baú nesse exato instante. Lina regala os olhos, estarrecida com as ordens da serviçal, que sorridente diz: Ora, Vossa Alteza, porventura estáis esquecendo que me transformaste em uma nobre dama nessa noite? Tens toda a razão, senhorita Yara. Portanto, cuides de minha amada Elsa, que eu mesma receberei o guardião e retornarei imediato para que possamos partir com a graça dos céus para bem longe deste lugar. Instantes depois, Hugo coloca o jovem Henry dentro daquele enorme baú, auxiliado por dois amigos da guarda. Estes, em nome de sua amizade, guardariam um segredo absoluto. Hugo aproxima-se de Lina e diz: Vossa Alteza, saibas que será necessário conduzir uma pequena tropa para a vossa segurança durante todo o trajeto, pois gostaria de informá-la que a esta hora da madrugada a estrada deverá estar repleta de salteadores vadios. Saibas que jamais poderemos correr riscos desnecessários e sermos abordados. Sim, senhor Hugo. Agora deixe que eu mesma notificarei o meu cocheiro que partiremos nesse exato instante. Vossa Alteza, por gentileza, saibas que antes de partirmos, será necessário que eu faça uma vistoria em vossa carruagem, como é de rotina. Senhor Hugo, esteja à vontade para fazer esta breve vistoria. Instantes depois, o chefe da guarda, ao adentrar-se à carruagem, depara-se com Elsa, a mucama de Vossa Alteza, que encontrava-se totalmente enferma e diz estarrecido: Vossa Alteza, por gentileza, podes informar-me o que ocorreu com vossa mucama, que encontra-se com essas graves enfermidades dentro desta carruagem? Senhor Hugo, gostaria que soubesses que Elsa, minha mucama, acabara de sofrer estas enfermidades. Saibas que estou tomando proveito desta ocasião para conduzi-la até a presença do curandeiro e quem sabe ele possa obter algumas ervas para curá-la dessas enfermidades.
O chefe da guarda acena a cabeça num gesto negativo e diz: Vossa Alteza, estáis com a pretensão de partir sem haver uma mucama em condições para servi-la? Lembre-se que estáis acompanhada de vossa nobre amiga, portanto, necessitarás de uma boa serva para auxiliá-la. Senhor Hugo, saibas que não será necessário outra serviçal para servir-me, pois assim que chegarmos no castelo de Vossa Alteza, senhorita Yara, ela irá conceder-me sua mucama para que retorne junto a mim, em regresso ao meu habitar. Me compreendes? Como queiras, Vossa Alteza, terminarei a vistoria e partiremos logo a seguir. Senhor Hugo, saibas que meu maior desejo é partirmos daqui imediatamente. Instantes depois, enfim, Hugo termina de vistoriar a carruagem de Vossa Alteza. Lina, juntamente com a serviçal Yara, adentram a carruagem e ligeiramente estalam-se, nesta ao lado de Elsa, que enferma geme de dor. Yara diz emocionada: Puxa, enfim partiremos deste castelo. Lina esboça um ligeiro sorriso, suspirando profundo e diz: Graças aos céus, senhorita Yara, graças aos céus. Neste breve instante, Geraldo, o fiel cocheiro de Vossa Alteza, dá andamento à carruagem. Lina vai sentindo-se liberta daquele castelo, que para muita jovem senhorita de sua mesma idade seria um grande sonho, ser uma legítima princesa daquele nobre habitar. Mas, para aquela nobre senhorita, aquele enorme castelo era um real pesadelo, que ela finalmente estaria despertando-se. A carruagem aproxima-se dos portões e, em imediato, os portões se abrem. Lina encontrava-se tomada de felicidade e, neste breve instante, a bela princesa ouve um forte clamor dizendo: Parem! Parem! Parem esta carruagem! Soraya, mucama de Vossa Majestade a Rainha Leoponda, corre em disparada, clamando por parem, parem. O chefe da guarda, Hugo, em imediato faz um breve aceno para o cocheiro Geraldo, que ligeiramente dá freio à carruagem. Logo a seguir, a mucama Soraya aproxima-se da carruagem e diz com voz firme: Vossa Alteza senhorita Lina Onda Alcântara, queira gentilmente descer dessa carruagem, pois estou portando uma mensagem de Vossa Majestosa Mãe, de extrema urgência, para relatar-lhe. Lina, olhos arregalados, diz com firmeza: Serva Soraya, por gentileza, queiras transmitir essa mensagem agora mesmo, pois jamais descerei desta carruagem para dar ouvidos a uma simples serva de minha majestosa mãe, me compreendes? Soraya imediato sente-se tomada de vexame e diz com voz suave e ponderada: Como queiras, Vossa Alteza, saibas que Vossa Majestosa Mãe deseja vê-la nesse exato instante. Lina tenta manter-se calma diante daquela horrenda notificação de Soraya, a mucama de Vossa Majestosa Mãe. A amiga princesa, após um breve pensar, decide fazer uso da sua autoridade de soberana e diz com voz firme: Serva, queiras retornar até a presença de minha majestosa mãe e diga a esta que Vossa Alteza encontra-se de partida. Porém, quando regressar de minhas andanças, irei até a vossa presença para que possamos conversar. Após dizer essas palavras, Lina diz: Senhor Geraldo, queiras dar andamento a esta carruagem, pois partiremos nesse exato instante. Soraya, a mucama de Vossa Majestade a Rainha Leoponda, neste breve instante, ao ver que a carruagem estava seguindo em retirada do castelo, clama insistentemente, dizendo em alto tom: Vossa Alteza, senhorita Lina, Vossa Alteza, por gentileza, saibas que não pode desacatar as ordens de Vossa Majestosa Mãe. Lina, neste breve instante, sorri gostosamente, enquanto coloca parte da cabeça para o lado de fora da carruagem e diz em alto tom: Adeus, serva Soraya, e gentilmente notificas minha majestosa mãe sobre minha ausência. Finalmente a carruagem ultrapassa os portões do Castelo Real dos Alcântaras. Lina somente estava carregando sonhos dentro de seu coração. Ela desejava
encontrar-se com a liberdade. E também sonhava em conhecer o verdadeiro amor.